Queridos, então após a leitura, identificamos Lucas capítulo 5, de 33 a 39. Eu apresento o tema no qual vou discorrer o assunto, que diz: o Evangelho não remenda. Repetindo novamente: o Evangelho não remenda, ele transforma. O Evangelho não remenda, ele transforma. A mensagem da graça realiza uma transformação interior. O Evangelho da graça realiza uma transformação interior. Lucas, dando continuidade àquilo que foi estudado pela parte da manhã, que fala de Levi, na conclusão da explanação a respeito de Levi, Lucas comenta que Jesus fala assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Ou seja, Jesus estava cumprindo aquilo ao qual ele foi enviado, e para cumprir isso era necessário ele bater de frente, ele encarar toda uma estrutura que já estava pronta, de milhares de anos, no qual as pessoas já estavam acostumadas a viver. Aquele povo adotou um modelo de vida que muitas das vezes se transformou apenas em algo exterior. Era colocado uma máscara apenas quando ia para a igreja, ou quando se apresentavam a outras pessoas, e gostavam de receber o nome de Rabi. Quem eram essas pessoas? Os fariseus e os escribas. Gostavam de ser olhados e reconhecidos como autoridade, como pessoas que detinham o conhecimento da palavra. Essas pessoas questionavam a Deus, porque eles se achavam conhecedores, detentores, e chega alguém de repente dizendo que tudo estava errado, que tudo que eles faziam era apenas para se mostrar. E a gente olha para essa situação e o que nós podemos aprender, o que nós podemos filtrar para a nossa vida. Isso aqui não é apenas uma história que ficou no passado, é algo que é presente em nossas vidas. Muitas das vezes existe o pensamento de que eu estou na igreja, estou fazendo tudo certo. Mas eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu dou meu dízimo, eu canto, eu leio a Bíblia, eu oferto, eu participo das caminhadas da igreja, eu participo dos cultos de oração. Mas às vezes aquilo ali é apenas para preencher o tempo, não é verdadeiro, não é sincero. E quem é que pode julgar isso? Jesus falou para eles, no momento que eles questionaram Jesus, e nós lemos agora no versículo 35, 33, e disseram-lhe, ou seja, os escribas e os fariseus: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem oração, como também os dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Precisamos contextualizar para entender o que ele está falando. Eles precisavam rebater o que Jesus estava falando, porque eles percebiam que o povo estava atento ao que Jesus estava falando. Eles diziam: olha, esse cara falando do jeito que está falando aí, daqui a pouco os nossos seguidores vão embora. E o que vai nos restar? Precisamos rebater, precisamos tomar uma atitude, precisamos mostrar para ele que ele está errado. E nós vamos ver, já estamos vendo em Lucas, sempre alguém rebatendo ou colocando Jesus à prova. No capítulo 4, quando nós estudamos alguns domingos atrás, a gente percebeu que o próprio Satanás tentou a Cristo para que ele pudesse desistir
da sua missão. E agora são os homens da lei judaica, conhecedores da Torá. Eles estavam questionando e perguntam: os teus não jejuam? Só estão em banquetes, só festas? E precisamos entender que o jejum era uma coisa e ainda hoje é necessária para as nossas vidas. Mas nós não podemos querer colocar o jejum como algo, não, porque eu jejuo 10 dias, eu sou mais santo porque eu jejuo, eu passo 12 horas de joelho e não me canso. O jejum e a oração é para crescimento e precisamos colocar em prática em nossas vidas. Quanto tempo nós temos dedicado ao jejum? Quanto tempo nós temos dedicado ao crescimento espiritual? Quando nós esvaziamos da carne e buscamos a presença do Pai, nós estamos nos humilhando, estamos diminuindo para que o Senhor possa crescer em nossas vidas. Queremos entrar em sintonia, queremos ouvir a voz de Deus, queremos saber quais os planos de Deus para o ano de 2026, quais os planos de Deus para o meu matrimônio, quais os planos de Deus para a minha faculdade, quais são os planos de Deus no meu trabalho, naquilo que o Senhor tem colocado na minha mão ou na minha responsabilidade. Mas o entendimento do judeu naquele momento, dos fariseus, escribas e todo o povo, tinha sido deturpado. No passado era um dia todo dedicado ao jejum. No tempo de Moisés, Elias, as pessoas tiravam aquele momento, o dia da expiação, uma vez no ano, para se dedicar ao jejum e à oração. E se perdeu a essência. As pessoas queriam se mostrar, queriam se achar grande. E Deus conhecia o coração, Deus sabia quem era que estava falando ali. Todo aquele povo tinha o mesmo conceito. E o Senhor mostra na sua palavra. Ele responde, no 34, Jesus lhe respondeu: acaso podeis fazer jejum? Não, fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus rebate o que eles estão falando. Vocês podem fazer jejum, vocês podem fazer oração e vocês vão crescer, mas vocês não precisam ficar se mostrando, dizendo que vocês estão fazendo isso. Vocês estão em busca de reconhecimento, querem ser chamados de mestre. Vocês têm levado as pessoas para o caminho errado. E como eles estavam, doutores da lei, não entendiam aquilo, que para a gente é tão fácil de entender quando a gente lê hoje. É tão fácil de a gente entender, mas difícil de colocar em prática. Jesus estava presente. Eles não acreditavam que Jesus estava presente, eles duvidavam, tanto que eles estavam questionando. Eles acreditavam muito mais na lei do que no Filho de Deus que estava presente ali. O noivo estava presente. E segundo as tradições daquele povo, a festa do casamento eram 7 dias de festa, de vinho, de bebida, de comemorações, de danças, de alegria, de festejos. E eles não jejuavam nesse período. Mas eles não entendiam que era Jesus que estava ali presente, estavam exigindo que se fosse feito jejum. O pessoal do João Batista, os seguidores deles, estão fazendo. Os fariseus fazem, os escribas fazem. Tu não é mestre? Os teus discípulos não estão fazendo. Os que tu escolhestes, está ensinando errado. Para ver como o Filho de Deus foi questionado, provocado. E muitas das vezes nós, quando somos provocados, não somos sábios de responder com sabedoria. Partimos logo para a grosseria.
E o Filho de Deus nos ensina como sempre questionados devemos responder com uma pergunta, para que essa pessoa possa refletir no que ela está fazendo. Então, meus irmãos, o jejum naquele momento de festa não era necessário, porque o noivo estava presente. E ele fala no 35: mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Ou seja, a partir do momento que Jesus fosse para o céu, a presença do Pai, aí sim o Espírito Santo desceria, como aconteceu lá em Atos, e a partir desse momento seria necessário jejuar. O noivo não estava mais presente. Quando o noivo está, é alegria, é banquete. Quando o noivo está presente em nossas vidas, nós nos alegramos. E o jejum era um momento que o povo tirava para clamar a Deus. E quantos de nós temos clamado a Deus diante das dificuldades? Nós temos nos aperreado, temos ficado aflitos, ou nós temos buscado mais ainda? Quanto mais fundo nós mergulhamos, quanto mais fundo mergulhamos, nós encontramos tesouros no mais profundo. Quando nós estamos no raso é mais difícil encontrar a preciosidade, mas quando nós mergulhamos, quando nós nos aprofundamos naquilo que o Senhor quer na sua palavra, nós entendemos. E essa palavra é dura muitas das vezes para nós que somos cristãos, que somos crentes, que somos da igreja, que muitas das vezes nos parecemos com os fariseus, com os escribas, questionando Deus, querendo barganhar, porque olha, eu jejuo, eu oro, eu sou espiritual, eu sou crentão, e queremos resposta, como está lá em Isaías 53, o povo questionando Deus: Senhor, o que tem adiantado? Nós temos oferecido a Ti o sacrifício, eu tenho oferecido a Ti a minha vida, e o que o Senhor tem me dado? E muitas igrejas, que não é o caso da nossa, têm ensinado que o Evangelho pode ser pedaços, remendos para a vida. Você está em busca de dinheiro, ou você vai para aquele culto que vai lá lhe dar o dinheiro? Você está em busca de bênção espiritual, vai ter o dia que vai lhe dar. O Senhor não quer dar partes, pedaços, o Senhor quer dar tudo para nós. O Senhor não veio complementar, ou nós não podemos dizer: Senhor, essa parte aqui é tua, essa outra parte aqui é minha. Tu és Senhor de 90% da minha vida, mas 10% é eu que administro aqui. Não, é 100%. O Senhor não veio remendar, Ele veio transformar. E com dificuldade nós temos, quando nós olhamos para a vida desses mestres aqui. Ele não era um frequentador de escola bíblica dominical não, meus irmãos. Eram mestres, conhecedores profundos, eles estudavam e sabiam que o povo tinha dúvida e criavam mais leis pesadas que o povo não conseguia cumprir. Jesus conhecia o coração deles. Nós podemos fazer uma comparação aqui com a vida de Caim. Caim foi orientado pelo seu pai, por Deus, a oferecer o sacrifício, a oferta agradável a Deus. E assim como Abel. Mas nós sabemos hoje que o coração dele estava corrompido. Ele não queria oferecer o melhor. Ele queria fazer apenas um sacrifício, um ritual. Ele só queria fazer aquele ritual: eu vou para a igreja porque as pessoas vão me ver que eu estou na igreja, né? Poxa, olha aqui, eu sou o primeiro, eu sou o último a sair da igreja.
era apenas um ritual, não era sincero, não era aquela oferta totalizada. E Abel oferecia o seu melhor, a sua essência, a sua primícia. Não era a mesma oferta de Caim. Como tem estado a nossa oferta a Deus? O que nós temos oferecido? Já que nós conhecemos a palavra, já que nós somos conhecedores do Evangelho, e sabemos onde os homens do passado erraram, onde nós não devemos errar. O Evangelho transforma, mas ele só vai transformar quando nós entendemos o Evangelho. E muitas das vezes nós queremos ler a Bíblia segundo o nosso prisma, segundo a nossa lente. Assimilamos 20%, essa daqui eu acho que se eu fizer só isso aqui já está bom. E não é isso. Deus quer tudo de nós. Nos esforcemos para oferecer tudo a Deus. É o jejum completo, é a oração completa, é uma vida consagrada, uma vida que não busca ser reconhecida, uma vida humilde, uma vida que não seja parecida com a desses mestres que queriam glória. E no 36 ele vai dizer: então ele contou uma parábola. Jesus vai confrontar eles em alguma coisa que eles conheciam. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa velha, como também um pedaço de roupa nova não se ajustará à roupa velha. Eu lendo isso aqui, eu lembrei de uma situação que eu tinha um macacão que eu usava no trabalho, eu gostava muito dele, né? Eu fui atrás de um tecido parecido e peguei esse tecido, costurei lá, né? Eu não, né? Estou dando só exemplificando. Costurei normalmente aqui nessa parte, né? Aí depois que eu costurei, fui para o trabalho. Na primeira passada que eu dei subindo uma escada lá, rasgou. Eu falei, poxa vida, que vergonha, eu estava no trabalho. Tinha 8 horas de trabalho e eu tinha que andar com aquela roupa furada, me escondendo pelos cantos, né? Porque não tinha reserva. Eu fui lá com a moça do segurança do trabalho, ela disse que não tinha como conseguir, né? E lembrei dessa história que realmente é verídica. Quanto de nós fizemos remendos em nossas roupas, mas aqui ele está falando de uma roupa nova. Você tem uma roupa nova e vai tirar o pano dessa roupa nova para colocar na roupa velha. É uma coisa sem sentido, uma coisa sem nexo. Uma coisa é você pegar um pedaço de pano e fazer um remendo para aproveitar um pouco mais a roupa, mas aqui não. Era, vamos supor, uma calça nova e a pessoa estava querendo usar aquela roupa velha, um pedaço de pano, né? Porque a forma já estava pronta, já estava legal no corpo. Então, algo sem nexo, se a gente parar para pensar. Mas assim é o Evangelho. O Evangelho é algo novo. O Evangelho, ele rompe com as coisas antigas, com a cultura, com a tradição, com os pensamentos anteriores, com a religião anterior. O Senhor não quer fazer remendo, Ele quer que vivamos em novidade de vida, algo novo. Muitas das vezes estamos presos ao passado, não queremos aceitar a novidade. Não, porque a mamãe, a gente ouve muito isso. A mamãe me ensinou assim, o meu avô me ensinou assim. E naquele tempo era bom. Acredito que muitos aqui pegaram o tempo do vinil, depois passou para CD, disquete, DVD. Teve outro depois do DVD. Blu-ray, né? E pendrive, né? Fita cassete, né? A VHS, né? Então o mundo evoluiu.
E muitas das vezes a pessoa está querendo assistir filme, aproveitando o gancho, lá no videocassete ainda. Não, porque no videocassete que a imagem é boa. Não é boa, né? Hoje é 4K, 8K. Então muitas das vezes nós estamos enraizados ainda às velhas práticas. É 50% meu novo e 50% velho, que é o exemplo do remendo. Quão difícil é, meus irmãos. Eu estou falando porque eles tinham dificuldade, todos nós temos essa dificuldade de entender que é preciso mudança, que precisamos nos atualizar, que precisamos entender o que nós precisamos deixar para trás. Temos departamentalizado algumas coisas na nossa vida. E isso nos leva ao fracasso. E ele fala: se fizer isso, se nós ficarmos divididos em cima do muro, não tomarmos realmente as rédeas e deixarmos Deus ser Senhor, ele fala: se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, ou seja, tudo que você aprendeu no Evangelho, tudo aquilo que você recebeu do discipulado, tudo aquilo que você ouviu na igreja, tudo aquilo que você serviu de orientação, como também um pedaço de roupa nova não se ajustará à roupa velha. Existem conflitos que precisamos pedir a Deus que resolva. A nossa vida é uma nova vida ou é uma vida remendada ainda? O Evangelho transformou ou nós estamos negociando com Deus ainda? Estamos barganhando com Ele? E muitas das vezes nós estamos vendo as coisas acontecendo e nós estamos esperando que o Senhor tome uma ação. Eu estou fazendo aqui, mas não caiu nenhum raio na minha cabeça, eu vou continuar. E quando nós vemos, já é tarde, as coisas já aconteceram. O 37 ele vai dizer: ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Era usado naquele tempo o odre para colocar o vinho. O odre que era usado de couro de cabra, de carneiro e até de boi, e ele ressecava com o tempo, como todo couro a gente conhece que resseca, né? Ele vai perdendo a elasticidade. E o vinho novo, ele vai ficar melhor com o tempo, né? Todos nós sabemos que o vinho, quanto mais tempo ele tiver, para você tiver 50 anos, ele é um vinho bom. Agora, se tiver um mês, ele ainda não é um vinho bom para se tomar. E o vinho vai fermentar, o vinho vai criar gases se estiver dentro daquele odre, e ele vai arrebentar com aquela bolsa, e você vai perder o vinho e vai se rasgar o odre. Você vai perder duas coisas. O que nós podemos aprender disso? É que se a nossa vida tem novidade de vida, estamos em novidade, seguindo aquilo que Deus quer. É o vinho novo. Nós estamos ávidos, vamos surfar, vamos crescer, vamos buscar maturidade. Vai haver reações químicas no nosso cérebro, no nosso coração. Vamos crescer, vamos expandir. E se nós não sairmos daquele pensamento, daquele mundo, daquela religiosidade, vai se perder o vinho. Ou seja, muitas das vezes nós vemos pessoas que estão na igreja 5 anos, 10 anos, crescendo e tal, daqui a pouco a pessoa some da igreja. E você, mas rapaz, aquela pessoa estava tão ávida aqui, estava tão bem,
crescendo, não sei o que foi que aconteceu. A explicação: o vinho novo, no couro velho, vai romper o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. O Senhor nos orienta que devemos, no versículo 38, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Mudou a minha mente, ou seja, o meu interior, mudou o meu exterior, é uma nova vida, novas convicções. Eu vivo segundo as Escrituras, pelas Escrituras, as Escrituras têm me mudado, têm me modificado, tenho crescido, tenho evoluído. E o recipiente onde eu estou vai aguentar aquele crescimento. É o nascer de novo, a transformação que vai acontecer. Precisamos entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Ele veio para buscar os pecadores, como ele respondeu, ele veio buscar o doente. E aonde nós devemos depositar a nossa esperança, aonde devemos nos humilhar, nos debruçar, é na presença do Pai, na presença do Rei dos Reis, como cantamos, porque Ele é bom. O Senhor quer o melhor para todos nós, mas precisamos viver segundo o Evangelho, segundo as Escrituras, não segundo o que nós queremos. E todos nós aqui sabemos onde nós precisamos deixar que o Senhor reine. Todos nós sabemos o que nós precisamos deixar para trás, do que nós devemos abrir mão, para que o Senhor possa fazer maravilhas nas nossas vidas. E vamos ler Gálatas, se a irmã Joel puder colocar Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. E já tiver aí. Então vamos ler todos juntos esse texto que já está projetado. Portanto, todos juntos. Portanto, não sou eu. Vamos lá de novo, foi só ensaio. Vamos lá, foi só ensaio. Vamos lá. Portanto, não sou eu. E essa vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Gálatas nos ensina: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É o Senhor que vai ter que mudar a minha psicologia, a minha ideologia, a minha forma de pensar. Quanto nós estamos cheios disso na nossa mente, do que nós, durante a nossa vida, as decepções, as tragédias, tudo aquilo que formou o que existe dentro da nossa mente hoje, precisamos deixar Cristo reinar na nossa mente. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos realmente nessa noite dizer isso? Aceitar esse desafio de dizer: Senhor, reine em mim, seja o Senhor da minha vida. Eu não quero ser um vinho velho, eu quero ser um vinho novo. Eu não quero remendo para a minha vida. Eu não quero que o Senhor seja apenas Senhor da 50% da minha vida, mas o Senhor de toda a minha casa. Queridos, para que nós possamos entrar na casa do Pai, na Nova Jerusalém, vocês sabem, alguém para entrar na casa de vocês precisa seguir as regras da sua casa, saber como é que funciona. E a casa do Pai não é diferente. Se nós quisermos habitar a Nova Jerusalém, precisamos seguir aquilo que o Senhor está nos ensinando na sua palavra,
fazer a interpretação correta das suas escrituras, para que nós não venhamos viver um evangelho falso, ou pela metade, ou mal interpretado, ou no achismo. Eu acho que é esse, né? E não é. Eu acho que é aquilo, e não é. Precisamos pedir sabedoria para que quando nós lemos os textos possamos realmente receber aquele conhecimento. Então, se eu quero entrar na casa do Pai, eu preciso seguir a regra do Pai. Se eu quero comer à mesa com Ele, eu preciso dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se quisermos um dia conhecer Ele, precisamos deixar Deus dominar a nossa vida. E o 39, para que nós venhamos a finalizar, diz assim: e ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. E ninguém, depois de beber o vinho velho, ou seja, o vinho velho é o passado, são as nossas raízes, ele é bem melhor, com certeza, o sabor. Então é difícil cada um de nós deixar o nosso passado, é difícil deixarmos que o Senhor tome conta, nos transforme por completo. Que nós não sejamos como os fariseus e os escribas, que aparentavam uma coisa, e Jesus chamou eles de hipócritas. Eles aparentavam uma coisa que não eram, cobravam as pessoas pelo que não eram. Lá na rua da minha casa, ultimamente, não sei como é que está por aqui, para eu ver melhor, mas agora tem os catadores de lixo, né? Então a gente coloca o lixo, aí depois eles passam lá e abrem todos os sacos de lixo, e fica tudo sujo a rua. A gente entende que eles estão querendo aproveitar as coisas até para comer, né? Eu já presenciei alguém abrindo lá o saco e virou um refrigerante, parece que tinha um refrigerante dentro do saco de lixo, matou a fome dele, né? E a gente vê pessoas que nem atravessam a rua. A pessoa lá na frente da casa dela, a rua deve ter mais de 10 metros, ela faz assim, ó. Quando chega lá já está rasgado, e não precisa nem do pessoal abrir, já estoura antes de chegar lá. Por que eu dei esse exemplo? Porque muitas das vezes os hipócritas, eles falam: esse pessoal é muito imundo, esse pessoal, olha lá, o rio todo poluído. A gente vai ver cheio de garrafa PET nos rios, lixo, fogão, geladeira, o pessoal sai jogando no meio da rua aí. E nós sabemos que tem toda uma tratativa. Muitas das vezes a pessoa quer ser a mais higiênica, mas vá ver na realidade. Vá no banheiro dela, a ver se realmente ela tem higiene, né? Se está limpo lá o banheiro. Precisamos viver o que o Evangelho nos ensina por completo. É fácil? Não. Não foi fácil para o povo judeu. Não foi fácil para aqueles que deveriam ter recebido o Mestre. Eles rejeitaram, eles confrontaram, eles não aceitaram porque é difícil. Nosso coração é duro, é orgulhoso, é difícil nós nos dobrarmos. Mas o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer modificar, o Senhor quer nos encher com a sua graça, com o seu Espírito Santo. E precisamos parar de questionar Deus, e precisamos entregar a nossa vida por completo, desapegar das coisas do passado, das tradições, romper com aquilo que nos aprisiona, com aquilo que tem nos escravizado. Assim como Nicodemos, que era um homem religioso, vivia os preceitos da lei, mas ele sentia que faltava alguma coisa na sua vida, e ele olhou para o Evangelho e tomou a atitude de ter um encontro com Deus e pedir que Deus transformasse a sua vida. E Deus falou: é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito.
É necessário que você seja uma nova criatura e deixar as coisas velhas para trás, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E em verdade significa realmente a verdade, viver de verdade, viver sem medidas, não pela metade. Eu só consigo entregar isso aqui. Então eu acho que está bom, né, Deus? Não, Deus quer mais. E Deus capacita. O Senhor dá ferramentas. O Senhor mostra igreja, o Senhor mostra livros, o Senhor mostra pessoas que pregam a palavra para nos ajudar. Nós podemos muito mais, irmãos. E não venhamos ser que nem Caim, que conhecia a verdade e não ofereceu o seu melhor, oferecer de qualquer maneira. Que nós possamos ofertar o nosso melhor. O Senhor tem nos cobrado o nosso melhor. O Senhor tem nos alertado a dar o nosso melhor. O nosso melhor tempo, a nossa melhor qualidade de vida, nossa melhor oferta. E para concluir, eu gostaria de ler a conclusão. O Evangelho não veio para melhorar o homem religioso, ele veio para criar um homem espiritual. Um homem espiritual. Ele quer um novo pai, uma nova mãe, um novo filho ou filha. Que nós não vamos a rejeitar a Deus, porque Ele é Pai, Ele quer só o melhor para cada um de nós. Ele quer transformar a vida do pecador. Ele quer nos dar a oportunidade da salvação. Por que nós temos insistido no passado? Por que temos insistido no pecado e não deixamos Deus transformar? Hoje Deus está chamando cada um de nós para uma transformação plena, completa, dos pés à cabeça. Cristo não veio consertar a vida velha, Ele veio dar uma nova vida. E essa decisão é minha, é sua. Ele está chamando e avisando. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde para uma mudança. Onde há evangelho verdadeiro, há transformação verdadeira. Então o evangelho, queridos, ele não remenda, ele transforma. E se nós quisermos agradar a Deus, precisamos renunciar. Eu vou fazer uma oração. Se tiver alguém que gostaria de se reconciliar com Cristo, gostaria de fazer uma nova aliança com Cristo, de dizer: Senhor, eu posso dar muito mais. Essa palavra que o Senhor me falou é a minha vida, reflete a minha vida, de um velho homem, de uma velha pessoa que tem dificuldade de mudar, que não tem aceitado o desafio. O Senhor tem me tocado, o Senhor tem tocado até na minha vida material, mas eu continuo com o coração duro. Preciso que o Senhor me dê um novo coração, um coração espiritual. Se você precisa do renovo, não tenha vergonha, não tenha medo, porque é o Senhor que quer fazer isso na sua vida. Não é o irmão Fredson, não é o pastor, não é a igreja. É Deus que nos alerta a vivermos em novidade de vida, a vencermos as nossas dificuldades, aquilo que o pecado tem nos envergonhado na nossa intimidade, que muitas das vezes nós temos escondido das pessoas, mas na nossa intimidade o Senhor cobra. E às vezes nós estamos pegados, chorando, porque estamos presos e não conseguimos. E o Senhor toca naquela ferida, mostrando porque Ele precisa nos incomodar, Ele precisa nos alertar, Ele precisa mostrar que você ainda tem tempo, porque você está respirando ainda a vida. Todos nós somos chamados para uma decisão, não de ser religioso, não de ir para a igreja, mas de
transformar a nossa vida, a transformação, ela precisa ser tomada. Precisamos tomar essa decisão. Vamos orar. Se tiver alguém que gostaria de uma oração, levante a sua mão. Só pode levantar a mão que a gente vai orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos mostra, Pai, o quão nós somos dependentes de Ti, Pai. Como nós precisamos, ó Deus, ser modificados, ó Deus, ser transformados. Precisamos conhecer a Tua Escritura, Pai, não apenas de ler, não ser frequentadores da igreja, Pai, mas ser pessoas renovadas, modificadas, transformadas, que querem crescer, que querem ser, ó Deus, referência, que querem ser espirituais, Senhor, que querem Te agradar, que querem comer à mesa do Pai, que querem viver à direita do Pai, que querem Te conhecer intimamente, Senhor, que querem viver pela Tua dependência, pela graça, não seguindo rituais, não seguindo práticas antigas, Senhor, mas viver conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender, nos ajuda, Pai querido, a caminhar contigo, Senhor, e refazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Conhecemos o nosso eu, nossos olhos muitas das vezes estão vendo o que precisa ser feito, mas temos dificuldades, Senhor. Que nós não devemos ser como os fariseus e os escribas que não entendiam, Senhor, e por isso se rebelavam, tentavam negociar contigo, mas que nós venhamos nos entregar de corpo e alma, Senhor, completamente no Teu altar, Senhor. Nos ajuda a fazer uma oferta como Abel, uma oferta sincera, uma oferta das primícias, ó Deus. E assim como Nicodemos, que queria nascer de novo, Pai querido, ele queria saber, ele procurou a presença do Pai porque ele queria saber o que ele precisava para ter a vida eterna, Senhor. Nos mostra, Pai querido, o que devemos fazer para ter a vida eterna, porque Satanás está aí brincando com as pessoas no carnaval. Satanás está aí cegando as pessoas nos seus prazeres, entregando a Deus bebida e tudo aquilo que sacia a carne. Que nós possamos continuar buscando a sociedade espiritual, possamos saciar a nossa vida espiritual, Senhor, e possamos ser bons filhos, bons pais, bons irmãos, ter uma família abençoada por Ti, Senhor. Renova-nos em nome de Jesus, é isso que eu Te peço. Amém.